Olá, amigos e amigas, que a paz de Jesus envolva os nossos corações. Eis que se aproxima uma data do ano muito especial para todos nós cristãos, uma data que, mais do que um dia em específico no tempo, representa uma lembrança, representa uma memória, representa um pensamento, porque nessa data, a data do Natal, em que relembramos a vinda do nosso Mestre à Terra, nós nos voltamos em pensamento àquele tempo, nos conectando com todas aquelas vibrações, com toda aquela sensibilidade, com toda aquela espiritualidade que marcaram esses momentos tão importantes para a história humana, para a história da Terra. E para a nossa reflexão então de hoje, aproveitando esse momento, essas vibrações que nós vivemos, nós selecionamos um trecho do evangelista Lucas que vai narrar um pouco dessas lembranças ou desses momentos, lá no capítulo 2, versículos 13 e 14, quando ele narra assim: E de repente juntou-se ao anjo uma multidão do exército do céu, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz sobre a terra e boa vontade para com os homens. Então aqui uma narrativa daqueles momentos do anúncio do nascimento de Jesus àqueles pastores que estavam ali no campo, quando vem um anjo e depois uma multidão ali de anjos, de espíritos superiores que amparavam, que envolviam Cristo naquele momento do seu nascimento, quando eles vieram anunciar a esses pastores boas novas de grande alegria, dizendo que, enfim, Jesus, o Cristo, havia nascido. E mais do que isso, apresentando em uma frase todo um programa de realizações, todo um programa que resume o cristianismo inteiro. O Espírito Emmanuel, quando vai falar dessa passagem, mais especificamente da do versículo 14, Glória a Deus nas alturas, paz sobre a terra e boa vontade para com os homens, ele vai dizer numa mensagem que está no livro Antologia Mediúnica do Natal, chamada Mensagem do Natal, que esses três elementos, ou essas três expressões, resumem a plataforma do cristianismo inteiro, resumem a tarefa do Cristo ao vir à Terra, todo o programa de realizações para os seus discípulos após a sua vinda. Glória a Deus nas alturas, paz sobre a terra e boa vontade para com os homens. Então, nesse período do Natal, que é sobretudo essa nossa renovação, esse nosso reencontro com Jesus para a renovação dos nossos votos e da nossa disposição de segui-lo e de vivê-lo, nós precisamos então meditar sobre esses três pontos e como temos estado em relação a cada um deles. Quais desses pontos nós temos cumprido ou quais nós temos deixado de atender, de cumprir. Então, o primeiro deles, em ordem de importância, a gente vai ver, o primeiro deles é glória a Deus nas alturas. Glorificar aqui como uma representação de exaltar, adorar, louvar, não simplesmente de uma forma verbal, não puramente naquela superficialidade que muitas vezes estamos acostumados, mas glorificar a Deus em vida, em espírito e em verdade. Aquele conceito de adoração que nós aprendemos com a doutrina espírita, lá com a lei de adoração de O Livro dos Espíritos. Adorar a Deus é pensar nele, é nos inspirarmos nele em tudo que formos fazer, é agradecer a ele por tudo que temos e por tudo que podemos realizar. É colocar como linha primeira ou como ponto fundamental de todas as nossas ações e projetos a harmonização do nosso pensamento e da nossa ação com as leis divinas, com a vontade do Criador. Então esse é o nosso primeiro dever, o dever mais fundamental da criatura humana, é servir a Deus, é relacionar-se cada vez mais intimamente com Deus. Nas palavras do próprio Mestre, amar a Deus sobre todas as coisas, ou amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua mente, com todas as tuas posses ou possibilidades. O primeiro dos mandamentos, glorificar a Deus. Então, como temos feito as nossas ações diárias? Temos pensado em Deus?
em cada ação, temos pensado ou agradecido a Ele por tudo que temos. Antes de iniciarmos uma obra, antes de iniciarmos o nosso dia ou um trabalho maior, temos agradecido a Ele pela oportunidade, temos pedido a Ele a inspiração devida para que a nossa ação seja harmonizada ou esteja harmonizada com as suas leis de amor, de bondade, esteja harmonizada com a verdade. Sem o cumprimento desse dever fundamental, em vão o Natal passará por nós, os anos novos virão, porque não estaremos realmente renovando a nossa vida, a começar pelo dever mais fundamental, que é o dever de amar a Deus acima de todas as coisas. Então esse é o primeiro ponto da plataforma que o Cristo apresenta. A sua vida é sempre, em cada instante, um hino de glorificação a Deus, ao Senhor da vida. Por várias vezes vamos ver Jesus mostrando que o que ele falava, o falava porque havia aprendido com o Pai. O que ele fazia, o fazia porque o Pai o sustentava. Que ele não era bom, bom era o Pai, e ele agia então inspirado pela bondade do Pai. Que o seu alimento era fazer e cumprir a obra e a vontade desse Pai. Então esse é o nosso primeiro ponto, que nos abre espaço para o segundo, paz na terra. Então se o primeiro representa o dever para com Deus, esse segundo vai representar aí um dever para com nós mesmos, de sermos, no contexto em que estamos inseridos, agentes da paz, a começar por nós mesmos. Então o primeiro dever de nós para com nós mesmos, de nos tornarmos agentes da paz, de conquistarmos essa paz em nós, na terra de nós mesmos, para que depois possamos expandir essa paz para os outros contextos em que estamos inseridos. Então começamos pela paz em nós mesmos, na terra de nós mesmos, depois transferimos essa paz, ou vamos ser agentes, inspiradores, agentes que vão contribuir para a edificação da paz na terra do nosso lar, depois na terra da nossa comunidade, do nosso trabalho, depois na terra da nossa comunidade religiosa, depois na terra da nossa cidade, na terra da nossa nação e, enfim, em última instância, na terra em que todos habitamos, como essa escola bendita, onde temos podido aprender e evoluir. Então, começando sempre do círculo mais estreito, a começar da minha intimidade, a terra de mim mesmo, expandindo para círculos mais exteriores, o meu lar, a minha comunidade, a cidade, a nação e assim por diante. Esse, então, é o segundo dever fundamental. O dever para com mim mesmo, para com a minha evolução, para com o meu crescimento, para que eu me torne, na medida das minhas possibilidades e do meu empenho, um agente, um emissário da paz onde quer que eu esteja inserido, na terra em que fui plantado. Então isso é muito importante, refletindo o quanto temos investido em nós mesmos, na nossa pacificação, a partir do cumprimento também daquele primeiro dever, buscar glorificar a Deus e as suas leis. Então a gente vai percebendo uma certa ordem nesse processo, porque não alcançaremos a paz em sentido mais amplo na terra se não começarmos por nós mesmos. Só podemos dar aquilo que já temos em nós, aquilo que já edificamos, que já conquistamos. Então, sem buscar essa paz em nós, de nada adiantará buscar ou lutar pela paz no mundo, a não ser se começarmos por nós mesmos. E isso representa também não só a paz para nós ou para as criaturas humanas, mas a paz para a terra como um todo, ou seja, zelar pelo cuidado com a natureza, com a criação divina, com os animais, com os outros seres, porque tudo isso é necessário para que tenhamos na terra como um todo um clima de paz, de harmonia, de fraternidade. Então é zelar também pela escola, pela terra que nos foi dada, zelar pelo nosso lar, zelar pela casa, que é o nosso planeta Terra, a casa que o Senhor nos conferiu para a evolução. E por fim chegamos, portanto, ao terceiro dever fundamental de cada um de nós, que aqui essa lembrança do Natal vai nos trazer, que é o nosso dever de amparar o nosso semelhante, de ir em direção ao ser humano, dando ao ser humano o nosso melhor. Somos todos ainda, no grau evolutivo em que estamos, muito imperfeitos, temos muitas dificuldades e somos os grandes causadores ainda da aflição no mundo. Todos os outros seres que não o ser humano estão aí harmonizados com as leis divinas, mas o ser humano, dotado do livre-arbítrio e ainda ignorante com relação aos seus destinos, ao processo evolutivo, às leis divinas, é aquele agente ainda que
cria aflição, que cria angústia, que cria as guerras e tudo mais. Mas não podemos ter um olhar apenas de desesperança para com a humanidade. É preciso perceber que fazemos parte dessa humanidade, temos de confiar nos nossos potenciais divinos. Temos de ter boa vontade para com nós mesmos, em nossas limitações e imperfeições, para que consigamos não ficar presos na culpa, mas sim nos reerguermos para assumirmos aquele que é o nosso destino, de filhos de Deus, de criaturas criadas para o amor, para o bem. Quando duvidarmos do potencial do ser humano, olhemos para alguns exemplos, olhemos para um Chico Xavier, para uma Madre Teresa, para um Martin Luther King, olhemos para esses grandes emissários do bem, do amor, e vamos perceber que o ser humano tem sim um potencial infinito, mas que ainda desconhece esse potencial. Então o nosso papel não é o de julgar, não é o de alimentar a desesperança, o pessimismo com relação à humanidade, mas sim de investir no ser humano, de ter boa vontade, de ter indulgência, de ter misericórdia e de contribuir para a educação, para a pacificação, para a iluminação do ser humano como um todo. Assim estaremos cumprindo aí esse terceiro dever fundamental que Jesus resume lá no segundo mandamento, amar ao próximo como a si mesmo. Então a gente vê a ordem. O primeiro mandamento de Jesus é esse primeiro dever fundamental aqui. Glória a Deus nas alturas, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento fundamental de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo, é desdobrado nesses dois outros deveres que aqui temos. Para amar ao próximo, eu preciso primeiro amar a mim mesmo, que é o que a gente falou do segundo dever, paz na terra, a começar pela terra de mim mesmo. Porque construindo essa paz, eu poderei transmiti-la, inspirá-la nos outros corações, que é o terceiro dever aqui, boa vontade para com os homens. Então, nesses três deveres fundamentais, nós temos o resumo de toda a plataforma e de toda a tarefa de Jesus na Terra. Compete a cada um de nós, como seus seguidores, como cristãos, relembrando nessa data marcante para todos nós, que nos traz tanta alegria ao coração, que nos traz aquele sentimento de esperança, aquela lembrança carinhosa, amorosa, daqueles momentos de simplicidade, de quando Jesus esteve conosco. Compete a cada um de nós nos inspirarmos na vida de Jesus para fazermos da nossa vida também uma constante lembrança, um constante Natal em que as pessoas poderão se lembrar a partir da nossa ação no mundo, a partir desse nosso compromisso com esses deveres fundamentais. As pessoas poderão se lembrar de Jesus, porque saberão que Jesus não mais mora em nossa lembrança apenas, mas efetivamente mora agora em nosso coração, mora em nossos gestos, mora em nossas palavras. Então que Deus nos abençoe a todos e um Feliz Natal a todos, com um sentimento de esperança, de comunhão, que é realmente o traço marcante do Natal. Aquele momento de união, aquele momento de família, aquele momento de fraternidade, como naquela lembrança da última ceia, para que, alimentando-nos uns aos outros, não só com os recursos materiais, mas sobretudo com os sentimentos e os pensamentos mais nobres e mais puros que temos, possamos estar fortalecidos para a grande renovação que o mundo precisa, a começar de nós mesmos. Que Jesus nos abençoe a todos, muita luz e muita paz.